unção já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Bom dia, paz do Senhor. Deus está aqui, apesar de nós, das nossas limitações. Pela sua infinita graça e misericórdia, Deus está aqui conosco. Eu quero te convidar hoje para a gente ler e refletir rapidamente Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8. E eu vou ler a partir do verso 22. Diz-nos assim a palavra do Senhor: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhe obedecem. Palavra do Senhor. Há um convite do Senhor para nós. Há um convite do Senhor para nós nesse dia. Dia 11 de dezembro de 2020, uma sexta-feira. E o convite de Jesus, o convite do Senhor Jesus é para que a gente vá para o outro lado. Existe alguma coisa, Beatriz, que vamos transpor hoje? Mary, Karina, Sandra, tem alguma coisa que vamos passar. Alguma coisa será transportada. A gente vai sair de um lado e vamos chegar do outro lado. No meio disso, pode vir tempestade, ventos podem se abater contra nós, porém, o chamado não é para a gente transpor, fazer essa travessia sozinhos. É para entrar no barco. Vida com Deus, a gente não vive se isolando, não é de maneira solitária, mas é necessário que tenhamos comunhão com os irmãos e com o Senhor. É assim que a gente vive a nossa fé. A gente não vive isoladamente e não vive sem dependermos do Senhor. Então, se hoje é necessário que façamos uma transposição, que a gente passe para o outro lado,
não podemos ir sem Jesus e não podemos ir fora do barco onde nós estamos com outros irmãos. A gente transpõe o mar, o lago, a gente faz a passagem, mas não faz de qualquer jeito. Jesus nos convida hoje para que a gente entre no barco e a gente entre nesse barco da fé em Jesus. Não é o barco que eu construo à minha maneira, é a provisão de Deus, é como o Senhor, ele me capacita a fazer essa transposição. O Senhor está colocando à nossa disposição um barco. A gente entra nesse barco e, mais do que o barco, dentro do barco a gente tem Jesus conosco. Eles acharam que o fato de Jesus ter adormecido significava uma displicência ou que Jesus precisava ser notificado da tempestade. Quando se levanta a tempestade na nossa vida, talvez hoje, nesse dia, passemos alguma luta, algum tipo de aflição, porém, não nos esqueçamos, ele não apenas está no barco, mas ele sabe de todas as coisas. Eles ali quiseram contar para Jesus o que estava acontecendo, como se o Senhor Jesus não soubesse o que estava se passando. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem? É que a pergunta deles, a admiração e o assombro que tomou aqueles discípulos, não foi aquilo que Jesus fez, mas a pergunta deles foi: quem é este? Eu quero dizer para você que a nossa relação é com o Senhor Jesus e não com o que ele faz ou possa fazer. Ali o mais admirável foi o fato de alguém, ao som da voz do Senhor, o mar e o vento terem se acalmado, a tempestade cessou, porque Jesus nos chama para um relacionamento. A gente não deve se relacionar com o mar da vida, os problemas, as tempestades e ventos que nos sobrevêm e dizer assim: bom, eu vou recorrer a Jesus para resolver esse ou aquele problema. O nosso convite, eles foram chamados para o barco para se relacionarem com o Senhor Jesus, para estarem com Jesus. Como desdobramento natural de quem anda com Jesus, a gente vê milagres. A Bíblia chega a dizer que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Você crê? Onde está a tua fé? Não é? Onde está a tua fé? A gente não se envolve com Jesus por causa da tempestade. O convite já é anterior à tempestade para a gente passar para o outro lado. E eu quero dizer, terminando, que Deus tem propósito para a vida de cada um de nós. Tudo o que nos suceder é, na verdade, algo que faz parte de um conjunto maior, de um propósito maior de vida para nós. Deus tem um projeto de salvação, passaremos por aflições sim, mas o desfecho disso é vivermos o projeto eterno que o Senhor tem. Uma obra que o Espírito Santo faz na nossa vida e vamos assim experimentando cada dia experiências. O cristão, o servo do Senhor Jesus, o discípulo, aquele que segue a Jesus, não vive sem experiências. Vânia, hoje é dia de experiências com o Senhor Jesus. Lúcia, hoje é um dia de experiência. O servo não se preocupa se hoje vai ter luta ou não, se vão existir batalhas para serem combatidas ou não. O servo do Senhor Jesus, ele sabe, ele crê que ele vai viver experiências no barco, na obra de Deus. Ele vai viver experiências com esse Senhor Jesus. E olha que coisa boa, nós vamos estar juntos, William. Vamos estar juntos. Você vai me contar a tua experiência, eu vou te contar a minha experiência e a gente vai se somando, se complementando, se ajudando e seguindo para o outro lado. Não vamos ficar onde nós estamos. Ele vai nos conduzir
pelo seu Espírito Santo para onde Ele desejar nos levar. Amém? Vamos orar? Pai, que seja assim. Que seja um dia de o teu povo transpor obstáculos no poder do nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo siga conosco, trazendo a direção para nós, se surgirem ventos ou tempestades ou nos assolarem, que possamos manifestar a nossa fé de que o Senhor Jesus está conosco. Ó Senhor, que não pensemos que podemos te notificar acerca de algo, porque tu tudo sabes, tu já sabes de todas as coisas, que tão somente possamos crer no nome do Senhor Jesus. Que creamos, Pai, que há um propósito para nós, que a gente não venha fazer essa transposição, essa passagem, essa travessia isolados da comunhão, mas que possamos estar em comunhão com os irmãos, uns com os outros, e possamos ter comunhão com o Senhor Jesus. Pai, nos ajuda nesse dia a combatermos o bom combate, que possamos ter fé no teu nome, confiarmos de todo o nosso coração e que ao final desse dia possamos louvar a ti por mais uma experiência contigo, Senhor. Essa é a nossa oração nesse dia, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe Gilson Edileuza, William, Pastor Géder, Lúcia, a Vânia Guida, Tia Neuza, todos os irmãos da Igreja Evangélica Maranata, que está abrindo templos aí em todo o Brasil. Que Deus abençoe muito, que seja um ramo frutífero da videira que é o Senhor Jesus. Beatriz, a Mary, minha esposa sempre comigo, Karina, Isilda, nossa irmã querida Elizabeth. Mandar um beijão também para Sandra Regina, para Manu, para o Paulo, saudade Paulo, para a tia Cecília, Deus abençoe, e Isilda querida. Tá? Se alguém abriu sala de vídeo, sintam-se todos muito aí abraçados, são todos muito queridos e especiais para nós. Hoje é um dia em que a gente faz culto com a nossa família, é o culto offline, é um dos cultos que eu mais gosto, né? Junte a sua família aí, faça um culto de adoração ao nome do Senhor. Não é importante que seja assim ou desse jeito, mas que vocês se juntem, talvez ao redor da mesa, num lugar mais oportuno para vocês, e orem juntos. Tem sido uma bênção aqui em casa, tem sido sempre diferente, mas Deus tem sempre acrescentado algo à nossa casa. Hoje é dia de você juntar a sua família e fazer o culto. Deus abençoe a todos. Excelente dia na presença